você assistido a videoaula sobre regência verbal, cujo link aparece na descrição desse vídeo, está na hora de aprender mais um pouco sobre esse assunto que é muito explorado nas provas de concursos e vestibulares. Aliás, é uma das questões queridinhas da FUVEST. Nessa aula, falaremos sobre regência verbal e pronome relativo. Um pré-requisito para o entendimento desse conteúdo é saber identificar o pronome relativo. Então, segue na descrição desse vídeo também o link da aula sobre orações subordinadas adjetivas, na qual é dada uma atenção especial a esse pronome. Na fala do dia a dia, raramente se coloca a preposição antes do pronome. De fato, nesse caso, há uma nítida diferença entre a variedade popular e a variedade culta escrita. Exemplos. Variedade popular. Você é a pessoa que eu mais gosto. O time que ele torce é o Mengão. Quero um hambúrguer com tudo que tenho direito. Percebe? É muito sutil. Mas o fato é que todas essas frases apresentam desvios de regência que muitas vezes não são percebidos por nós na fala. Mas, se fôssemos reescrevê-las de acordo com a norma culta, elas ficariam assim: você é a pessoa de que eu mais gosto. O time por que ele torce é o Mengão. Quero um hambúrguer com tudo a que tenho direito. E esse desvio de norma não é cometido apenas por falantes que não tiveram uma boa escolarização. Na eleição presidencial de 2014, o candidato Aécio Neves investiu uma grande soma em sua campanha com o slogan Aécio, a força que o Brasil precisa, que chegou até a ser cantado por Chitãozinho e Chororó e foi espalhado em outdoors por todo o país. Porém, assim que a sua equipe percebeu o deslize, ele alterou esse slogan. Na verdade, há nesse slogan um desvio de norma que é justamente uma questão de regência verbal e pronome relativo. Segundo os registros formais, o certo seria Aécio, a força de que o Brasil precisa. Essa omissão também não deixa de ocorrer na língua escrita. O uso da preposição, nesses casos, sem dúvida, caracteriza um conhecimento da norma culta escrita, sendo, portanto, um modo de falar mais prestigioso. Para não errar, uma maneira prática de proceder é levar em conta este dado. Quando o pronome funciona como complemento do verbo, a preposição que vem à sua esquerda é comandada pelo verbo que vem à direita. Havia condições a que nos opunhamos. Quem se opõe a algo. Havia condições com que não concordávamos. Quem não concorda com algo ou alguém. Havia condições de que desconfiávamos. Quem desconfia de algo ou de alguém. Havia condições que nos prejudicavam. Pronome relativo aí funciona como sujeito. E sabemos que o sujeito nunca vem precedido de preposição. Havia condições em que insistíamos. Quem insiste em algo. Assim, se vai ou não haver preposição antes do pronome relativo ou qual vai ser essa preposição, tudo depende do verbo que está sendo completado pelo pronome relativo. Esse assunto é comum em vestibulares e outros concursos por se tratar de um caso clássico da diferença entre o padrão oral e o escrito. Na primeira fase do vestibular da FUVEST de 1999, uma das questões da prova de português, que é adaptada, tinha o seguinte enunciado: em que frase o espaço em branco deve ser preenchido apenas com o pronome relativo e não com o pronome relativo regido de preposição? As alternativas eram as seguintes: A. Trata-se de joias de família, jamais me desfarei. B. O candidato expôs planos, ninguém confiou. C. Nesta rua, os serviços você tem acesso são inúmeros. D. Foi positivo o resultado, a empresa atingiu. E. Eis o documento, me refiro. A frase em que não se usa a preposição é a da alternativa D. Foi positivo o resultado que a empresa atingiu.
afinal atinge-se algo, sem preposição. A frase a seria completada com de, que ou das quais. O verbo rege a preposição de, desfazer-se de algo. Na frase b, usa-se em que ou nos quais. A preposição em é regida pelo verbo confiar, confiar em algo. Preenche-se corretamente a frase c com a que ou aos quais. Aqui a regência é nominal, já que a preposição a está atrelada ao nome acesso, acesso a algo. E a frase da alternativa e seria completada com a que ou ao qual. O verbo rege a preposição a, referir-se a algo. E para terminar, já que estamos falando sobre regência, você sabia que a música clássica ajuda a afinar a sensibilidade e aumenta a capacidade de concentração? Sério, ao escutá-la ocorre a liberação da dopamina, substância que melhora o estado emocional, reduz a dor e a ansiedade, combate a insônia, aumenta e desperta emoções, acalma os nervos, enfim, são tantos os benefícios já comprovados por pesquisas científicas que vale a pena viver essa experiência. Então, coloque o seu fone de ouvido e ouça pelo menos uma peça musical por dia. Você vai ver a transformação. Um beijo e fique ligado, porque aqui a gramática rege a preposição sem. Sem trauma!